Saúde. A gente abre a semana aqui no nosso CBN Vitória, né? Trazendo pesquisa, ciência para melhorar a condição de saúde de muitos capixabas. E olha, ele vai ganhar o mundo, tá? O assunto em destaque hoje, né? E tem muito a ver com a pauta do novembro, que é de prevenção, né? Do Dia Mundial do Diabetes, comemorado em 14 de novembro. A gente fala de prevenção, de cuidado. Quem está aqui no estúdio comigo e vocês que estão no YouTube conseguem assistir também a essa nossa transmissão, YouTube de A Gazeta, é o médico cirurgião vascular aqui do Espírito Santo, Eliúde Garcia Duarte Júnior. Ele, gente, está se tornando uma referência em uma técnica que ele desenvolveu. Ele vai apresentar esses estudos agora em diversos lugares do mundo, que trata, gente, né, de como evitar que um pé diabético possa caminhar por uma possível amputação. Ele estava me contando um pouquinho aqui dos estudos, mas é agora que a gente detalha com a participação de vocês. Doutor Eliúde, obrigada por vir ao estúdio. Parabéns aí pelo trabalho. Obrigado. Primeira vez aqui. Bom dia. Bom dia a todos. Prazer imenso estar aqui com vocês. Primeira vez no estúdio da CBN, né? Primeira vez no estúdio da CBN, debutando. Me fala um pouquinho desse estudo. Você está indo agora para os Estados Unidos. Isso, a gente está indo para os Estados Unidos, em janeiro está indo para a China. E para não só ampliar o desenvolvimento do protocolo, da técnica, mas para divulgar, né, técnicas e tecnologias que são de iniciativas aqui do Espírito Santo, do Brasil. E é um orgulho muito grande para a gente estar levando a bandeira capixaba, a bandeira nacional, para uma frente de modernidade em que vai mudar bastante o grau de sofrimento de algumas pessoas, né? Perder um membro inferior, não é só perder um membro inferior no paciente diabético. A amputação está ligada diretamente à mortalidade. Quando o paciente amputa uma perna, uma coxa, 75% deles no mundo, né? No Brasil pode ser até um pouco pior, 75% deles vão a óbito em 5 anos. Se ele for renal crônico, 72% vão a óbito em 2 anos. Nossa. Então, quanto mais você consegue prolongar a vida desse membro, ela está ligada diretamente também à sobrevida desse indivíduo. Uhum. Então, essa foi a nossa iniciativa. A técnica ela é exatamente para pacientes que já têm indicação de amputação, e esse é o ineditismo da técnica, é de você pegar um paciente que já foi abordado, já foi estudado e tratado de todas as formas de forma convencional, tanto na isquemia, que é a falta de circulação do sangue, quanto na infecção. Não houve a resposta necessária, esse paciente teve indicação já em prontuário de amputação do membro, e a gente então tem essa possibilidade de evitar isso numa parcela desses pacientes que já estão com o membro mutilado praticamente. Doutor Eliúde, gente, ele é cirurgião vascular, né? E esse trabalho de pesquisa dele tem a ver com medicina regenerativa, né? E é importante a gente falar também que o doutor Eliúde, ele atende ali no São Lucas, tá? A gente está falando de pesquisa pública, isso, né? Para melhorar a qualidade de vida do cidadão aqui do Espírito Santo. Doutor, vamos começar lá com o pé diabético. O que é? O que leva a essa consequência também? O pé diabético é uma das complicações do diabetes. E o diabetes ele vem com combo, né? Depois de 7 anos ele começa a desenvolver doença ocular, retinopatia diabética, por dentro é a principal causa de cegueira no mundo. Ele fica hipertenso mais jovem, é a principal causa de hipertensão em pacientes abaixo de 40 anos de idade no mundo, é a principal causa de infarto abaixo de 40 anos no mundo, é a principal causa de insuficiência renal no mundo e é a principal causa de amputação não traumática no mundo. Então, quando você tem toda essa gama de situações, de complicações no paciente, para vocês terem uma ideia, nós temos aí 415 milhões no mundo. De diabéticos. No Brasil, em torno de 17 milhões e no Espírito Santo, em torno de 430 mil. Mas todos vão desenvolver dessas condições ou aquele não tratado? Essa é uma pergunta muito interessante, porque 30% dos pacientes, 34% dos pacientes diabéticos, ao longo da vida, vão desenvolver uma úlcera, uma ferida no pé. Dessa ferida no pé, você tem uma análise estatística muito ruim, porque quando você tem uma úlcera no membro inferior, em até 2 anos e meio, você tem algum tipo de mutilação, quer seja dedo, quer seja parte do pé. Se essa atenção primária, se essa orientação depois desse primeiro tratamento, ela não é efetiva, não chega ao paciente, não chega ao familiar,
ele volta em até 78% com até 2 anos para amputar a perna. Meu Deus. E aí depois que ele amputa a perna, ele entra nas estatísticas de mortalidade, que é o que a gente está tentando evitar. Uhum. E esse pé diabético, ele é uma dessas consequências aí? É, uma dessas consequências. Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos hoje, a gente não tem SUS nos Estados Unidos. Verdade. 34% do custo do pé diabético é o maior custo de saúde pública no mundo hoje, o pé diabético. As complicações de diabetes e do pé diabético. As seguradoras americanas não estão aguentando o tratamento, porque envolve além da amputação, reabilitação, prótese, doença renal, isso tudo gera um custo muito alto. E a Secretaria Nacional de Saúde americana está se vendo obrigada a custear 34% com as seguradoras de saúde, porque senão elas vão quebrar. E o sistema vai quebrar como um todo. Então, essa preocupação, ela foi tão grande que saiu agora em 2025 um trabalho comparando câncer de mama, câncer de próstata, né? Nós estamos no novembro também da prevenção do câncer de próstata, tivemos outubro rosa, mas o pé diabético, ele tem uma recorrência em 3 anos que é quase 3 vezes maior do que o câncer de mama, quase 2 vezes maior do que o câncer de próstata e quase 1,5 vezes do que o câncer de colo retal. Ele empata com o câncer de pulmão. E a mortalidade e o custo desses pacientes é muito maior no paciente com pé diabético que com câncer, para você ter uma ideia. Por isso a preocupação e a tentativa de evitar esse tipo de mutilação, e é onde vem as novas tecnologias com medicina regenerativa. Isso, aí agora a gente entra nesse tratamento de feridas complexas, condições que já levariam à amputação e que vocês estão conseguindo dar um passo atrás? Exatamente. Então o protocolo que nós iniciamos, primeiro veio de uma preocupação muito grande, né? Quando você perde um trabalhador que sustenta aquela família, ele evolui para uma amputação de membro, ele entra em benefícios, né, que são obrigatórios pelo governo. Só que esse custo previdenciário, esse custo de INSS, custo de afastamento de trabalho, que é de temporário definitivo, ele fica muito alto e o paciente, por vezes, não consegue repor aquele agregado de valor que ele deveria ter para sustentar a sua família, para manter um filho na escola. Essa dificuldade, ela leva a um problema muito sério, que é o fato de você entupir os hospitais com um grande número de pacientes internados. A gente chegou a ter 70 pacientes no mês passado, com pacientes com pé diabético. Desses pacientes, a gente, entendendo o sofrimento, começou a estudar técnicas e tecnologias. Então, há 5 anos, nós começamos a trabalhar com medicina regenerativa. O que é medicina regenerativa em si? É quando você começa a utilizar produtos e células derivados do próprio paciente, ou seja, material autólogo, você não tem rejeição praticamente nenhuma, e com essas terapias você consegue modificar a curva da evolução da doença. Então, quando nós começamos a fazer o trabalho, inicialmente nós começamos a avaliar técnica a técnica. Então, por exemplo, o aspirado da medula óssea. É um material muito rico em células anti-inflamatórias e um material muito rico em células com potencial de regeneração tecidual. Quando você corta um braço, ele se regenera sozinho. Quando você tem uma quantidade absurda de material que faz esse tipo de regeneração e você coloca no leito de uma ferida, você potencializa esse efeito regenerativo. Olha! Então o aspirado da medula óssea é uma delas. Os produtos derivados do tecido gorduroso, que antes a gente fazia uma lipo, você jogava aquele material gorduroso fora, depois você passou a fazer lipoescultura, depois você começou a perceber que aquilo rejuvenescia. E aí foi se estudando esse material de tecido adiposo e observou-se então uma grande quantidade de células tronco mesenquimais, células progenitoras progenitores de fatores anti-inflamatórios, de fatores de crescimento de vasos. E aí você começa a se deparar de um paciente que estava faltando vaso para cicatrizar uma lesão, porque teve trombose naquela artéria, de uma artéria principal da perna, e você começa a formar novos vasos através de células do próprio paciente. Nessa curva de 402 pacientes, a gente foi observando qual era o melhor momento de se utilizar cada técnica. E na China, a população gigante e uma população de mutilados muito grande. E aí a medicina chinesa, ela começou a estudar e levar colegas, para Oxford, para os Estados Unidos, para o Keck Hospital, centros de excelência, e começou a se observar, de forma até acidental, que aqueles fixadores que a gente vê nas ruas aí, fixador tipo uma gaiola na perna do paciente, ele tá andando. Pois é, em determinados pacientes diabéticos, que tinham ferido do pé diabético, que tinham fratura,
aquele tipo de fixador ali, de alguma maneira, fazia com que aquelas feridas cicatrizassem. E aí começou, é um princípio básico de extração e estresse de um osso, que é o fixador de Lizarov, foi o que desenvolveu, um russo que desenvolveu isso. Ele foi feito para fratura. E acidentalmente começou a se perceber que aquela lesão grave começou a ter uma certa regeneração tecidual. E porque ela estimula o nosso... Exatamente. Aí o que acontece? Quando você faz essa distração, ou seja, você pega um pedacinho desse osso, levanta esse osso por um período e depois você volta esse osso para o lugar, essa levantada do osso e abaixar o osso, voltar o osso para o lugar durante uma semana para ir e uma semana para voltar 14 dias, elas estimulam de uma forma muito absurda a proliferação de células troncos mesenquimais dos ossos, que seriam os osteoclastos. O corpo humano é uma máquina, né, doutor? E aí ele produz uma enxurrada de vaso sanguíneo que potencializou o nosso trabalho com o uso da medula óssea e o do tecido adiposo. Entendi. E aí nós começamos a estudar isso um pouco mais a fundo. A indústria chinesa, que foi para Oxford defender o device, defender o aparelho, ele ficou conhecendo o nosso trabalho através da Diretoria Nacional de Pé Diabético, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular, que foi coordenada aqui no Espírito Santo, por nós também. E eles ofereceram, então, uma frente de trabalho para potencializar o desenvolvimento aqui no Brasil. E aí nós fizemos, com essa técnica que nós estamos desenvolvendo, juntando esse tecido adiposo da medula e o aparelho. E a gente observou, em 12 pacientes, nós colocamos o protocolo. Lá no São Lucas mesmo? No São Lucas. A gente rodou o Brasil inteiro, já fizemos cirurgias no Brasil inteiro. Tá. Em praticamente todas as regiões e estados. A gente tem ido para fazer. E sempre em paciente no serviço público, a gente está fazendo agora na saúde suplementar também, mas 90% desses pacientes estão na saúde pública e a gente precisa dar um olhar, dar uma atenção maior para ele, para entregar decentemente para a atenção primária, para que ele receba aquilo que a gente está sonhando, que é uma prevenção adequada, nas escolas, na igreja, de qualquer lugar, no centro de saúde, mas que dê prevenção adequada. E com isso nós pegamos então uma gama de pacientes já com indicações. Já esses pacientes, esses 12 pacientes que foram fazem parte do projeto, eles já vêm com 2 indicações de amputação de membro de perna ou coxa no prontuário. Então, se eu salvasse casos gravíssimos, né? Já está indicado. Outros pacientes em forma grave de trauma, já com escrito prognóstico reservado para óbito. Meu Deus. Então, se eu pego já 12, com necrose? Não, já com gangrena. Com gangrenas gravíssimas. Paciente com acidente de trânsito, por exemplo, moto, a gente tem pacientes que, quem vê os casos, não acredita que esses pacientes, nem eu acreditava praticamente. Então, quando você tem um trabalho em que os 12 pacientes, todos eles têm pelo menos 2 indicações no prontuário para amputar perna ou coxa, se eu salvasse um só, eu já me daria por satisfeito. A grande surpresa foi que desses 12 pacientes, 2 não entraram no protocolo, porque para ele entrar no protocolo, você tem que esgotar o tratamento convencional, senão você acaba prostituindo o método. Fica fazendo o método para qualquer coisa. Então a gente só utiliza, e isso é importante colocar, a técnica cirúrgica ela é feita, ela foi desenvolvida para pacientes que já estão com o membro condenado. E a gente quer dar um alento, quer dar uma oportunidade maior para que ele aumente aquela sobrevida que nós comentamos anteriormente. E aí desses 12, 2 não entraram? 2 não entraram porque 10 nós conseguimos recuperar com endovascular, com angioplastia, com medicação normal. Dos 10, nós tivemos um óbito e 7 pacientes com membros salvos em 6 meses. 70%. Mais de 70%. Se eu for analisar uma curva bem rígida, daria até um pouco mais. A gente está colocando 6 meses porque foi corte do estudo, e nesses estudos, esses 7 pacientes estão com membro, e o que é mais importante, dos 7 pacientes que estão com membro, que já era para ter sido amputado, 5 estão com membro funcional, estão andando de forma funcional. Outros estão usando apoio, outros estão usando dador, mas se eu fosse analisar de 10, 5, salvar a vida desse paciente, salvar um membro que já estava condenado, com termo assinado, inclusive, para amputação, e você recuperar 50%, para mim já seria um sonho. Mesmo porque, para quem perdeu o pai com 10 anos de idade, com pé diabético, para mim é vitória. É isso. Que é a sua história, que é a minha história. Olha só, tá vendo? Minha história. É isso aí.
Então, de um sofrimento legal, na família se tornou uma busca pela ciência. E as pessoas até perguntam por que o nome da técnica. A técnica se chama Eliud Technique com 2 Is. Por que que é? É o nome do seu pai? Não é porque é o nome do meu pai. Ah, que lindo. Doutor, e como que a gente torna isso possível? Assim, isso precisa ser financiado, né? Eu acho que é isso que vocês estão em busca agora, né? Veja bem, o Espírito Santo, ele sem nenhum tipo de viés político, a gente pode hoje caracterizar o Hospital São Lucas como uma referência internacional em medicina de complexidade para salvamento de membros inferiores. Por quê? Porque, primeiro, o Hospital São Lucas, isso foi um trabalho lá do antigo secretário Tadeu Marino, e que veio acompanhando, né, todo esse trabalho, eles nos deu a oportunidade de ter materiais que só tem no Hospital São Lucas. E através dos nossos trabalhos como pesquisador, nós conseguimos fazer parcerias com empresas e fábricas e indústrias que doam esse material para o hospital. Então, esse distrator, que esse material, por exemplo, ele ia sair no mercado por R$70 mil. Todos os casos que nós fizemos no Hospital São Lucas foram de material doado. Nós tivemos um paciente, posso até falar o nome dele aqui, né? Não vou falar o seu nome, Felipe, que é um menino novo de 23 anos de idade. Com pé diabético? Não, esse paciente foi atropelado por um caminhão. Esse menino, nós fizemos um trabalho com ele estava aqui com indicação de óbito, prontuário. De óbito? Aqui, ó, indicação de óbito prontuário. 6 meses depois, a gente tem um membro totalmente viável. Qual a idade do Felipe? 23 anos. 23 anos. Ele chegou com essa perna. Gente, eu estou vendo as imagens aqui. São imagens graves. Então, são imagens... Isso aqui é antes e depois da medicina perna destruída. Aí aqui do lado de cá, a perna totalmente recuperada. Esse material aqui... Então não é só para o pé diabético? Não, para feridas complexas em pacientes já com indicação de amputação no prontuário. Olha como amplia o leque, e a gente está com uma epidemia de acidentes graves, né, doutor? Acho que você deve receber isso todo dia lá, né? Bate aqui, na porta todo dia, né? Aqui a felicidade dele. Isso aqui era a perna dele de chegada, a perna dele de entrada, e ele já na praia. Né? São situações bem... Essa outra paciente, outro acidente de moto, foi casar, coitado. Esse paciente tem uma história muito, muito triste. E foi acidentado por um caminhão também. O membro, a gente conseguiu ir a contento por ele. Infelizmente, essa é uma das complicações desses casos. De dente grave, a embolia pulmonar, e um deles aí sempre... Sim, agora vocês levam essa técnica para os Estados Unidos, depois para a China... Estados Unidos, Goiânia, depois a gente vai para a China e a gente roda. Nós temos um curso de capacitação que a gente faz, que também com parceria com as indústrias. Esses cursos são realizados aqui no Espírito Santo, São Paulo, Paraná, Maranhão, Bahia, Pará, Minas Gerais agora, que nos pediram, e Santa Catarina. Então, praticamente são 9 cursos que nós vamos fazer durante esse ano, mostrando tanto a realidade de como você mudar de forma convencional, porque também a cirurgia convencional do pé diabético, ela ficou muito à parte no processo de formação do especialista, né? Ele procura sempre o aneurisma, aquilo. Só que a gente tem que entender que a gente só vai poder operar, fazer uma angioplastia numa coronária de um paciente diabético, se ele estiver vivo. A gente só vai poder fazer uma angioplastia na perna desse paciente ou tratar o rim dele se ele estiver vivo. E a mortalidade, ela é ligada diretamente ao grau de mutilação desses pacientes. Então, quando você amputa a perna, o rim já foi embora, ele é cego. Aí você imagina um paciente cego, amputado, coronariopata, insuficiência renal fazendo diálise. Que qualidade de vida você está dando para esse indivíduo? Meu Deus! Então, se você puder evitar um pouco mais isso, aumentar um pouco mais a sobrevida disso tudo, sem dúvida nenhuma, a família vai estar ganhando, o paciente vai estar ganhando, e é o nosso objetivo. O objetivo é sempre melhorar a condição do paciente e a qualidade de vida para ele e para os seus familiares. Isso é muito lindo, viu, gente? Vocês acompanharam a entrevista com o médico cirurgião vascular aqui do Espírito Santo, coordenador do serviço de cirurgia vascular do Hospital Estadual de Urgência e Emergência, que é conhecido, né, popularmente como São Lucas, né? Dr. Eliud Garcia Duarte Júnior. A gente está falando de uma técnica desenvolvida por ele, que está ganhando agora notoriedade internacional, de membros que já estavam caminhando para amputação. Teve um caso aqui, né, de óbito, e que eles conseguiram promover, através da medicina regenerativa, né, condições para que pacientes como o Felipe pudesse ir para a praia, né?
a recuperação utilizando células-tronco e um equipamento que é utilizado em fraturas. Exatamente. Né? Olha só como que a gente une técnicas, né? Por isso que eu falo, a gente tem que acreditar na ciência e investir nela, né, doutor? O tempo inteiro. E sempre se colocar no lugar das pessoas, sabe? Porque não é fácil você chegar para uma família e falar que pedir um termo. Né? Pedir termo de amputação é uma das coisas mais deprimentes que existem. Que você entregar um papel no paciente, explicar para ele que ele vai perder, vai ser mutilado, isso é muito doloroso. Só que a dor, a gente não pode sentir só pelo paciente em si. Qual a preocupação que essa família vai ter? Porque, gente, ele é o arrimo de família, ele está perdendo um membro, o que vai acontecer dali para frente? Né? Sem contar que o outro membro também pode acontecer da outra mesma forma. O Alex pergunta se existe probabilidade maior de diabetes por etnia. Existe. A população negra tem sabidamente, ela tem uma estatística de incidência de diabetes de forma mais precoce. Agora, é importante que se diga o seguinte, independente da etnia, do sexo, o principal tipo de diabetes é o tipo 2. Esse diabetes seria um diabetes adquirido pelo paciente por uma série de fatores que ele poderia ter evitado ao longo da sua vida. Que você já não nasce com isso, Você não nasce com isso. E aí você vai criando a resistência, começa com a síndrome metabólica, aquele sedentarismo, aquela gordurinha, e aí você com a alimentação desregrada, você começa a ter uma vida estressada demais, agitada, tabagismo, uma série de situações que vão se acumulando e aquilo vai criando uma resistência ao uso da insulina. A mitocôndria não consegue reconhecer aquela insulina devidamente. E essa resistência à insulina leva ao diabetes tipo 2, que é o principal fator de declínio da saúde pública no paciente diabético. E a Emília aqui grave, dando um parabéns, porque a população precisa de ser alertada dessas gravidades. É isso que a gente está fazendo aqui. É um tratamento de choque, né? Só lembrando, assim, reforçando, o diabetes hoje, como complicações, é a principal causa de cegueira no mundo, é a principal causa de infarto precoce no mundo, é a principal causa de hipertensão em pacientes jovens, é a principal causa de insuficiência renal no mundo e é a principal causa de amputação no mundo. E tem uma mortalidade, quando amputado, de 75% em 5 anos, e se for renal, 72% em 2 anos apenas. Doutor Eliud, parabéns, viu, pela sua pesquisa. Siga em frente, hein? Muito bom. Só fazendo um adendo que você colocou na matéria passada aí sobre a longevidade, sobre os coroas que estão casando, já vou colocando que eu estou nessa você fase está do 30. Na estatística. Do 57 com carinha de 30. E estou casando também, então estou lembrando disso. Muito bom, viu? Muito bom. Doutor Eliud Garcia Duarte Júnior, médico cirurgião vascular, um dos nossos convidados desta manhã aqui no nosso CBN Vitória.